Vamos lá, terceira. Parceria e articulação com o governo do Estado e a União. É preciso que o gestor público tenha habilidade, credibilidade para estabelecer uma articulação eficaz com o governo federal, o governo estadual, para dar efetividade às políticas públicas locais, como, por exemplo, a política pública de geração de trabalho e renda. É muito necessário parceria. Sem parceria fica difícil. O texto que você leu no início aqui do podcast, Tabosa, que tratou da gestão pública municipal, citava esta grande dificuldade de recursos que os municípios têm. A grande concentração de recursos públicos está no governo federal. Uma parcela menor no governo estadual e uma ínfima parcela nos governos municipais. Os governos municipais sobrevivem com muitas dificuldades. Se não tiver uma boa capacidade de articulação junto ao Estado e à União, o governo fica muito comprometido. Aí, nesta articulação, é importante frisar o quão necessário se faz ter, por exemplo, deputado federal, deputado estadual, que tenha compromisso com o município. Deputado que seja o advogado do município, que esteja ali à disposição da administração para fazer os embates por aquelas políticas públicas que a população está priorizando naquele momento. Tem municípios que elegem, votam, entregam a sua confiança, em grande maioria, a deputados que, passou a eleição, esses deputados muito pouco correspondem com os municípios. E aí isto prejudica demais a administração, porque se tem uma estratégia também muito importante para fazer boa gestão pública, é ter boa parceria e articulação com o Estado e a União. E os deputados, eles são esta ponte, são estes colaboradores para que haja uma boa articulação e se possa captar recursos junto ao governo federal, junto ao governo municipal, destravar convênios, parcerias e, portanto, isto é muito importante. Tem municípios, outros que já têm uma boa parceria com deputados. Eu posso citar aqui o exemplo de Tejuçuoca. Tejuçuoca é um município que, nos últimos anos, tem realizado conquistas importantes, muito importantes. Uruburetama, nos últimos anos, tem realizado conquistas importantes. Irauçuba tem realizado conquistas muito importantes. Dentre questões que estão na base destas realizações, uma delas são boas parcerias que tem com deputado federal e deputado estadual atuante, que tem compromisso com a cidade. Aqui no Vale do Curu, o estado do Ceará tem um deputado federal, que é o Danilo Forte, que é uma águia no desempenho político, parlamentar, um homem visionário, de visão tão ampla que ele tem destaque dentro da conjuntura política do país. O Danilo Forte é convidado constante para estar palestrando na Federação das Indústrias de São Paulo, Federação das Indústrias de outros estados, com grupos de economistas, encontros promovidos por bancos, por instituições do mundo econômico do país, por conta da sua alta capacidade e entendimento da conjuntura econômica, política, social do país, e por isso ele goza de muito prestígio no Congresso e junto ao governo federal. Ele, por exemplo, é um deputado que ajuda muito Irauçuba, por exemplo. Ele
é um grande colaborador, benfeitor do município de Irauçuba. Dispor de um deputado, por exemplo, como Danilo Forte, sendo parceiro da administração, usando aqui o sobrenome dele, é dizer que tens com certeza a administração forte. A administração forte, tendo um deputado federal forte em comprometimento, forte em dedicação, em responsabilidade. Para ter parceria assim, o que seria necessário? Se o internauta me perguntasse, e o que é necessário para ter esta parceria boa e essa articulação boa com o governo em relação a deputados, por exemplo, que está sendo citado? Já começa na hora de selecionar esses deputados, no processo de eleição para esses deputados. Qual o grande erro que é cometido em muitos municípios? Escolhem deputados para votar, não fazendo compromisso de representação pelo município, mas negociando votos. Quantos vereadores políticos ficam fazendo negócio com o deputado, vendendo o voto do povo, como se o povo fosse um produto, fosse uma coisa, vende o povo como se vende cabeça de boi, cabeça de bode, e negocia e aí dá 1.000 votos para um, 3.000 votos para outro, 2.000 votos para outro, aquele deputado sem ter compromisso nenhum com a cidade. E aí a cidade paga, porque depois a gestão precisa ter uma boa parceria e o deputado é um facilitador desta parceria. Então, é preciso ter muita atenção a isto. É claro que também esta parceria tem que ir além deputado. É preciso o próprio gestor cumprir bem o seu papel, desempenhar bem as suas funções, para poder ter credibilidade junto aos governos, para poder estabelecer boas parcerias. É preciso o gestor estar atento às oportunidades que os governos publicam de parcerias, para que estas parcerias sejam aproveitadas. Tem um pensamentozinho que diz que sorte é o preparo que encontra oportunidade. É a qualificação que encontra oportunidade, a sorte. Então, por vezes, pode que alguém, de forma desavisada, diga: município tal tem sorte. Uhum. O que está por trás dessa sorte? É a qualificação que aproveitou a oportunidade. Agora, recente, o governo federal, por exemplo, publicou oportunidade de fazer parcerias para programas habitacionais. Tiveram municípios que fizeram parceria, que aproveitaram a oportunidade, apresentaram propostas e tiveram propostas aprovadas para construção de unidades habitacionais para a população que precisa, população de baixa renda. Enquanto tem municípios que conseguiram centenas de unidades habitacionais compromissadas em suas propostas, tiveram municípios que não conseguiram nenhuma unidade habitacional. Por quê? Por falta de atenção para aproveitar a oportunidade. Atenção e dedicação. Então, estas parcerias também exigem que o gestor esteja atento e a equipe esteja atenta. A equipe tem que estar em alerta para identificar a oportunidade. Estes editais que os governos, tanto estadual como federal, publicam, edital para um programa X, uma ação Y, para os municípios apresentarem propostas, tem período. O edital fica publicado por um período X de dias. Se não apresenta dentro daquele período, perdeu a oportunidade. E muitas vezes os municípios não apresentam proposta por não estarem preparados.
com as informações necessárias, com projetos elaborados, com diagnósticos bem feitos. E aí, como o prazo é curto, diz, não vamos apresentar porque não tem como atender o que está sendo exigido. Ou apresenta, mas apresenta de um modo capenga, deficiente, sem estar de uma forma consistente, com as informações adequadas, e aí não é selecionada a proposta. Então, para ter esta parceria boa com os governos, é preciso, por exemplo, também estar atento às oportunidades, além, como eu falei, de ter credibilidade cumprindo bem as funções. Quando o gestor é bom, é responsável, que conduz bem as parcerias firmadas, abre portas para outras parcerias. Como também, quando o gestor não cumpre bem isso e fica com os convênios amarrados, emperrados. Tem cidade, aqui mesmo em Itapajé, tem obra que faz 12 anos, que nunca foi concluída. Tem obras que já virou questão de piada na rua. Quando é que termina? Quando é que faz? Que não são feitas. E aí, esta questão também, muitas vezes, vai prejudicando a administração para conseguir outras coisas. Tem deputado, por exemplo, que envia uma emenda, aquela emenda não é aplicada, ele não quer enviar mais porque foi jogado fora, perdeu-se no tempo. Ele destinou recurso da sua cota de recursos ao orçamento da União, que se chama de emenda parlamentar, envia, não é aplicado. Passa ano e não vai. Coloca outra emenda, não é aplicado. Aí que motivação aquele parlamentar tem para enviar novamente aquela emenda? É complicado. Lá no Camará, por exemplo, tem uma praça que está lá toda destruída, precisando ser recuperada. Tem recurso indicado para a construção desta praça. E aí nunca foi aplicado. Será se o deputado que enviou tem interesse de enviar outro recurso, já que o que mandou não deu certo? É difícil, não é? Então, também cumprir, dar conta das responsabilidades, gera credibilidade e ajuda para estabelecer estas parcerias. Porque, como dito, se for esperar para fazer as coisas só com os recursos do município, não faz. Tem que ir atrás, tem que buscar, tem que correr atrás. Tem que buscar com muita insistência para fazer. E aí, dando conta do que consegue, ajuda a conseguir mais. Então, são algumas considerações que eu faço em relação a esta questão de parceria e articulação, ter uma boa relação com o governo do Estado, com o staff executivo do Estado, buscar construir uma boa relação com o governador do Estado, com os ministros da República. Tudo isto é muito importante. Lá, na minha experiência de prefeito, por muitas vezes eu sempre consegui recursos de muitos lugares, por exemplo, parlamentares que nem conheciam Irauçuba. Eu cheguei a conseguir recurso. Como? Porque um amigo era amigo do parlamentar e muito amigo, e eu usava daquela oportunidade de pedir ao amigo que pedisse ao amigo dele parlamentar um apoio, um benefício para uma praça, para uma estrada, para uma pavimentação, e por muitas vezes eu consegui, através de rede de amizade. Na linguagem de administração, de gestão, tem uma palavrinha que é network. Usa-se muito isso. É preciso o gestor fazer muito network, que é rede de relacionamentos. Construir muitas redes de relacionamento para, a partir daí, conseguir acessar oportunidades e mais oportunidades para realizar os projetos pensados, desejados e estabelecidos como meta do seu plano de gestão. Então, esta
é a terceira estratégia, parceria e articulação com o Estado e a União.